Bom, gente, bom dia. Então, hoje, uma das últimas aulas, né, a gente entrou nessa reta final, que é para ver um pouco como é que o neocantismo resgatou a filosofia kantiana no século XIX, depois de uma grande onda hegeliana, né? E, enfim, para a gente pensar também em possíveis desdobramentos disso, né, na própria filosofia do Cassirer, né, e na cena contemporânea. Mas o objetivo hoje é, a partir daquele texto do Cassirer sobre o Cohen e a renovação da filosofia kantiana, né, em que o Cassirer ele fala do Cohen, mas claramente, né, se colocando junto, né, ou seja, a favor daquela interpretação. Inclusive é interessante notar que, bom, vocês já devem lembrar, né, eu falei muitas vezes que o Cohen morreu 4 meses antes da publicação do livro do Cassirer sobre o Kant, que era parte de um projeto comum, né, uma edição das obras completas. E o Cassirer, até 1918, de fato, ele estava, vamos dizer, na observância da filosofia neocantiana, assim, muito próximo do Cohen, né, e, enfim, um grande kantiano, né, ele vai elaborar a filosofia dele, assim, digamos, mais própria, né, que é a filosofia das formas simbólicas, depois disso, né. Então é como se ele tivesse esperado, digamos assim, ele não cometeu parricídio, né, o pessoal que, né, depois que o pai intelectual, né, se foi, ele resolveu fazer sua própria filosofia, sobre a qual o professor Rafael Garcia D'Amicampos vai falar para a gente na quarta. Para falar, então, sobre o neocantismo, eu trouxe de volta aquele nosso primeiro slide, né, em que eu comecei apresentando o problema do Kant, né, o problema que o Kant iria enfrentar na crítica da Zampura, sem falar logo de saída no sujeito. Né, eu vou falar do sujeito no segundo slide, quer dizer, menciono aqui, né, e passo para o segundo. Mas eu tentei colocar o problema justamente em termos que são termos que agora aparecem claramente para os neocantianos, né, e que a gente percebeu que está presente na leitura que o Cassirer faz do Kant. Né. O que significa isso? Bom, né, eles têm o mesmo problema diante de si, um conhecimento empírico, né, tem digamos, um agravante, né, que é o fato de que esse conhecimento empírico, científico, ele está mudando, né, então você tem novas descobertas, tem as geometrias newtonianas, tem o eletromagnetismo, enfim, tem, né, alguns avanços, né, na cena própria biologia, Darwin, né, então uma série de novidades na cena científica, né, em relação às quais eles vão ter que fazer frente, mas o problema de base, né, é fundamentalmente o mesmo, ou seja, está dado um conhecimento por experiência do mundo sensível, né, que nós acessamos através dos sentidos, e no próprio conhecimento, na maneira como nós formulamos, elaboramos, produzimos o conhecimento, ou seja, produzimos teorias científicas, percebe-se que há uma dimensão desse conhecimento, né, que é feita de pressupostos que não estão na própria experiência, mas que são mobilizados no processo de conhecimento. Então, assim como Kant analisava a física de Newton, o Cohen vai analisar não só a física de Newton, mas as outras ciências, né, as outras teorias que vieram depois. O Cassirer vai fazer o mesmo, já levando em conta Einstein, inclusive, né, depois. Então, eles percebem, bom, o conhecimento só funciona porque determinados princípios estão pressupostos e permitem que a gente organize as informações às quais nós temos acesso pelos sentidos. Então nós vamos, de algum modo, né, operar com regras, né, com leis, com princípios que estão fora da experiência. Né? E isso é uma coisa que, né, vem rendendo discussões da filosofia há muito tempo. Né? O Kant formula esse problema, de certo modo, na questão do juízo sintético a priori. Né? Como é que é possível nós conectarmos positivamente determinadas informações sem a experiência? Né? Como que anteriormente a experiência, ou a priori, né? Uma anterioridade no sentido lógico. Então, essa é a pergunta que ele faz, né? Como é possível? Ele vai analisar o modo como acontece o conhecimento, né? Como de fato ele é vivido por nós. Bom, então eu fiz essa
caracterização mais ou menos geral, né? Quer dizer, então o Kant vai trabalhar com esses pressupostos relacionados à sensibilidade, né? Conceitos e intuições, como a gente sabe. E aí eu coloquei, num segundo momento, a pergunta, né? Onde fica? Né? Que dimensão é essa? Né? Do que ela é constituída? Né? Onde estão esses princípios? Né? Bom, e aí eu sugeri, né, uma volta, um retorno a Platão e Aristóteles, né? Porque Platão já estava se defrontando com esse tipo de problema quando ele, num nível mais elementar, né, até enfim, pensando os conceitos em geral, né, como o conceito de árvore, né, que é um conceito empírico, tem outra solução no Kant, mas esse problema, né, de onde ficam as ideias já se colocava. Né? Daí vem a ideia, né, o conceito, a noção de mundo das ideias, né? Que o Aristóteles vai criticar duramente de uma perspectiva, né, que a gente poderia chamar de mais, entre aspas, empirista, né? Baseado na experiência e partindo do princípio de que o ser, a substância, está no particular e não no universal, o que abre, né, uma divergência aí, importante que vai atravessar os milênios, né, e, de certo modo, se repor sempre em novos termos. Mas, enfim, o que eu quero mostrar assim, é um problema que está dado há muito tempo, né, que encontra uma certa solução. Claro, que, né, tem simplificações, como eu disse, né, o conceito de ideia, né, tem uma outra solução do Kant, etc., mas sempre há uma remissão a uma ordem, a uma dimensão, digamos, que nós, a princípio, identificamos com o pensamento, com a mente, né, ou algo do tipo, que não está na experiência e que a gente não sabe bem onde está. Né? A metafísica moderna vai colocar, né, no intelecto divino. O intelecto divino é que tem esses princípios, e como nós temos, né, uma certa, digamos, um parentesco, né, com esse intelecto, o nosso intelecto é feito à semelhança, né, do intelecto divino, então nós conseguimos acessar parte desses princípios, né, pelo menos alguns aspectos, mas a partir de Kant ninguém mais recorre ao intelecto divino, no princípio. Né? Deus aparece no Hegel, como a gente viu na última aula, né? Mas de um jeito diferente de como ele aparecia na metafísica clássica. Bom, então, já se foi, né, a possibilidade de pensar no intelecto divino, e Kant, né, numa tradição que é própria da modernidade, Descartes é considerado inaugurador, né, do eu como primeira certeza, né, base fundamental do conhecimento. O Kant, nessa tradição, vai dizer, bom, né, esses princípios, eles são a priori, eles estão na subjetividade, no sujeito. E a gente viu, né, como o Cassirer, ele toma muito cuidado quando ele menciona no livro sobre Kant, né, o sujeito, a subjetividade, etc. Agora a gente vai ver mais claramente por quê. Né, porque aqui ele vai, de fato, mostrar qual é a posição do neocantismo da escola de Marburg, né, que então está lidando com uma série de outras questões. Né. Eu vou passar então aqui para o... Bom, esses aqui são os da última aula, né, do Hegel e quer dizer, sobre o Hegel, né. O que aconteceu, né? No Hegel, e esse é um problema para os neocantianos, vale lembrar, né, eu terminei a última aula falando disso, para unificar, porque o problema depois de Kant passa a ser o seguinte, né, como superar a dicotomia sujeito-objeto, né, como superar a subjetividade. Isso é meio que a grande obsessão depois de Kant. Né? Em alguma medida, até hoje, né, ainda está posta essa questão, né, ainda há toda uma discussão e um esforço para escapar da subjetividade. E há quem questione se de fato é possível escapar da subjetividade. Né? O modo que Hegel encontra, né, é a noção de espírito absoluto. Então, quer dizer, é um espírito que é subjetivo, mas é objetivo ao mesmo tempo. Daí a famosa frase, o real é racional, o racional é real. Né? Então, há uma identificação, no fundo, entre razão e realidade.
que é o que torna possível o pensamento. Então, não é um intelecto divino que está em outra ordem, né, mas é a lógica do próprio mundo que articula, né, subjetividade e objetividade na história. Há um movimento. Né? Então, como eu comentei na aula, né, o Hegel ele vai buscar inspiração em Heráclito, né, contra uma tradição que tem talvez uma predominância desde Platão de Parmênides. Né? A discussão se abriu lá. Né? E aí o Heidegger eu mencionei de passagem, né? Vai ter um outro tipo de solução que não é absoluto, é a temporalidade, né? Mas o problema é o mesmo, tanto é que a leitura do Hegel e do Heidegger eles fazem do Kant tem um ponto de semelhança, porque eles querem encontrar a raiz comum de entendimento de sensibilidade, e eles veem lá uma pista, naquela famosa citação do Kant, né, que a imaginação é a raiz oculta das duas faculdades, enfim, né? Eles veem ali uma pista para como encontrar esse fundamento comum. Mas a questão é tentar superar essa dicotomia. Né? Bom, essa solução do absoluto, na primeira metade do século XIX, né, se torna a grande referência, né, o Hegel se torna a grande referência. Então, todos os filósofos que vêm ali depois do Hegel, né, são modos, claro, simplificando um pouco, né, mas são reações a Hegel, Marx de um lado, né, Kierkegaard do outro, né, já falei um pouco sobre isso. E o neocantismo vai aparecer também como uma reação a Hegel, dizendo, olha, vamos voltar a Kant. E, na verdade, antes da Escola de Marburg, já tem alguns primeiros neocantianos que começam esse movimento. Né? Então, vamos dizer, essa questão está posta e a ideia de absoluto, ela começa a entrar em descrédito, porque, vamos dizer, a lógica, né, a ciência da lógica hegeliana, não dá conta de explicar as ciências, muito menos a evolução das ciências. Né? Então tem aquela famosa brincadeira que o pessoal faz, né, que o Hegel previa na lógica que o sistema solar tinha 7 planetas. Isso, né, era parte do logos universal. Né? Então quando descobriram o 8º, o sistema caiu. É um exemplo, não é um exemplo anedótico, mas essa pretensão de abarcar o todo da realidade com a lógica, né, portanto a ideia de absoluto, caiu por terra. Né? Então começa a haver um questionamento muito forte em relação a esse absoluto. Então já não dá para recorrer a intelecto divino, já não dá para usar a noção de sujeito, já não dá para usar a noção de absoluto, percebem? As alternativas vão ficando menos numerosas. As opções, né? Vai ficando cada vez mais difícil encontrar um jeito, né, de fundamentar as coisas que funcione bem, inclusive para descrever a ciência, para descrever a ética, para descrever a estética, né, e assim por diante. Bom, e aí então, vejam, então voltando, né, quer dizer, eu trouxe aquela parte, até tirei Platão e Aristóteles para, né, a gente não pensar imediatamente neles, né, mas a ideia aqui era assim, né, que, bom, de um lado você tem, né, uma noção forte de ideia, de uma dimensão, de um lugar, entre aspas, onde estão as ideias, né, que existem, portanto, em algum lugar, e tem os empiristas que vão sempre questionar isso. Né, vão dizer, olha, não faz sentido esse outro, né, esse mundo das ideias, essa dimensão aí que vocês estão imaginando, né, que traz para a experiência. Bom, todas essas saídas, né, então eu coloquei um monte de X, porque veja, para os neocantianos, então, como eu estava dizendo, né, várias alternativas já se foram. Então, a própria pergunta pelo onde, né, o Cassini insiste muito nisso, ela já não pode ser feita, de certo modo, ela não faz mais sentido. Nós não podemos, porque se a gente perguntar pelo onde e perguntar pelo ser dessas ideias, né, que tipo de existência elas têm, a gente cai na metafísica. Então, o máximo, vamos dizer, onde a gente pode chegar é nesses princípios a priori, mas então eu não posso ir para a subjetividade, porque se eu vou, como fizeram esses primeiros neocantianos aqui, né, que eles citam, Helmholtz e o Lange que tem uma importante influência sobre o Nietzsche, interessante pensar nisso, porque eles vão explicar o modo como nós conhecemos por meio de processos fisiológicos, psicofisiológicos. Isso é uma coisa que aparece muito no Nietzsche também.
Inclusive, os autores que fazem uma conexão entre o perspectivismo do Kant e do Nietzsche, né, vão um pouco por essa direção. Quer dizer, você continua tendo a ideia de que o sujeito, né, ele ordena as coisas, né, pega as informações do mundo e articula numa certa perspectiva, só que não é mais um sujeito universal. São indivíduos, corpos, né, com realidades psicofísicas que projetam, né, diferentes perspectivas. Mas isso, né, os neokantianos vão dizer, não vai dar certo nunca. Né, porque você está usando uma ciência descritiva empírica para falar dos fundamentos da própria ciência descritiva empírica. Então você cai num círculo vicioso. E não tem necessidade e universalidade, que era o problema, né, do Kant lá no começo. Quer dizer, como é que a gente explica o funcionamento regular, né, dos fenômenos na natureza, tal como nós os conhecemos na experiência. Né? Talvez para o Nietzsche isso não seja um problema, né? Porque o Nietzsche chuta o pau da barraca mesmo. Né? Mas para eles, não, eles queriam realmente, né, encontrar uma nova fundamentação. Então isso não funciona e não é só o neokantismo. Russell vai bater no psicologismo, Heidegger vai bater, quer dizer, tem toda uma série de filósofos ali da virada do 19 para o 20 que vão ficar contra o psicologismo, né, por essa razão. Se a gente vai para uma espécie de mundo das ideias, se a gente supõe uma realidade própria desse âmbito, né, onde estariam as ideias, a gente cai em alguma metafísica transcendente, como a metafísica clássica que supõe o intelecto divino, ou mesmo uma metafísica imanente como a do Schopenhauer, né, que pretende dizer, olha, a vontade ela não está em outro mundo, a vontade que seria né, a essência de todas as coisas. Né? Mas para falar da essência de todas as coisas e assim unir, né, subjetivo e objetivo, né, ele lança a mão de uma ideia, né, que supõe uma outra, né, dimensão que nós não conhecemos, etc. Coisa que para os neokantianos é dogmatismo, é uma recaída no dogmatismo pré-kantiano, né, tanto Schopenhauer como Hegel. Porque aí é um idealismo metafísico, né, que supõe, então, como eu estava dizendo, um espírito absoluto que abarca sujeito e objeto. Todos estão tentando dar conta, nesse âmbito, do ser do mundo das ideias. Né? O que são as ideias? Então, você vai ter que afirmar uma realidade espiritual, por exemplo, né, uma realidade intelectual conectada com algum intelecto superior, né, ou algo do tipo. E se a gente fica só no empirismo, né, a gente também vai cair no dogmatismo, que é uma crítica que o Kant já fazia ao empirismo. Né? Então você cai no materialismo dogmático. No momento em que você assume, bom, só existe aquilo que é material, você está disputando a questão da existência. Você está falando, as ideias não têm realidade nenhuma, só a matéria tem. E eles se contrapõem, né? Isso vai ter também, eu vou falar um pouquinho acho que não está dando para ver direito, mas do contexto histórico, né? Tem preocupações de caráter moral e político, no fundo, né? Das quais eu vou falar depois, mas posso já adiantar, na verdade, né? Então, os neokantianos, eles têm uma postura, pelo menos o Cohen e o Cassirer, né? Então eu sei, inclinada a um certo socialismo, social-democracia, etc., mas com democracia, né? Então eles temem consequências autoritárias, absolutistas no âmbito político de um sistema metafísico dogmático, seja ele materialista, seja ele idealista. Né? Para o Hegel, a monarquia prussiana era o fim da história, né? Então seria, digamos assim, o governo ideal. Né? E para Marx seria a ditadura do proletariado. Então, nos dois casos, né, tem esse risco, né? Então eles veem isso como um problema. Então, né, o materialismo dogmático e o naturalismo, que é como era chamado na época, né? O positivismo, a gente conhece mais como positivismo, né, são muito próximos, basicamente, né, a ideia de que só aquilo que nós temos acesso pelos cientistas. São desdobramentos do empirismo. Né, então, estão ali no mesmo lugar que estava o empirismo para o Kant e aqui onde estava a metafísica para o Kant. Né, então, vamos dizer, o tipo de inimigo, né, continua o mesmo, só que em outros termos, né, em termos que mudaram, né, porque o primeiro livro do Cohen, A
teoria da experiência de Kant, de 1871, que é o ano da unificação alemã. Esse é um outro ponto interessante, porque nesse contexto de unificação alemã, há uma tentativa, há um espírito de época, né, de encontrar, né, quem são os grandes heróis intelectuais, como teve muito no Brasil, né, aquela coisa de pensar a formação da literatura brasileira e tal, né, então fazer uma reconstituição. Então há uma disputa entre Hegel e Kant. Né, quem foi o maior? Né, quem é o grande herói? Né, e naturalmente aqui eles vão resgatar o Kant para que o Kant seja, ao lado do Goethe, né, o grande herói filosófico e o Goethe o grande herói literário. Né. Para outros, o Hegel seria o herói filosófico. Então, tem disputas aí em jogo, né? Disputa, então, sobre, né, como interpretar a própria história alemã, né, e como que a filosofia, então, se encaixaria aí. Como pensar essa questão de absolutismo e democracia, porque aí, claro, tem essas consequências, né, que vão despontar em outros lugares, né, digamos assim, mas na própria Alemanha você tem já com Bismarck, não, após a unificação, um nacionalismo forte. E eles são judeus, né, tanto o Cohen como o Cassirer. E é curioso que o Cohen ele tinha uma postura que mesclava, quer dizer, ele tinha orgulho de ser alemão, né, e achava que o patriotismo alemão era compatível com o ser judeu na Alemanha. As duas coisas não se excluíam. Né. É uma coisa interessante, tinha muitos judeus que pensavam assim. Né. A própria Edith Stein, na biografia dela, ela tenta mostrar, né, como a vida de uma família judia, que é o título do livro, era como a vida de qualquer outra família. Ou seja, né, tinha um pouco esse... E eles tinham orgulho da língua, enfim. Mas já tinha antissemitismo também. Outra coisa que está ali, está em jogo, né? E aí começa a ter filósofos, né, criticando o neocantismo e colocando junto, né, uma crítica, porque eles são judeus, eles pensam assim. Né? Então, isso vai crescendo naturalmente, né, até o Cassirer se exilar, né, fugir da Alemanha, na época da guerra. Então, todos esses fatores estão em jogo nessa época. Né? Bom, então, eles recusam todas essas saídas e querem, então, pensar, né, um modo de fundamentar a ciência e também a ética e a estética, né, pensando nas três críticas kantianas, uma para o conhecimento, uma para a moral e uma para a estética, sendo que a crítica da faculdade de julgar também abrange um outro tipo de ciência. Então, eles estão ali, vamos dizer, no mesmo espectro, né, quer dizer, tentando dar conta daquilo de que Kant deu conta nas três críticas. Né. Não querem saber da religião, não querem saber de metafísica, né, deixa tudo isso de fora. Né, mas querem dar conta de ciência, ética e estética. Então a questão é como fundamentar isso sem cair, né, em algum tipo de metafísica dogmática, né, ou num relativismo que vem junto para eles, como vinha para o Kant, do empirismo. Né. Então eles precisam lançar mão dessa dimensão do a priori, do transcendental. Então o método transcendental, né, é o que é fortemente enfatizado. Né. A gente viu no livro do Cassirer sobre o Kant, né, como ele insiste muito na questão do método, porque para eles é fundamental. Então você tem, né, um processo de produção de conhecimento, assim como há um processo de produção de ações, né, fatos políticos, etc., e obras artísticas, né, ou seja, dimensões produtivas da vida humana, que supõe necessariamente um método transcendental, no sentido de que, ao fazer ciência, nós recorremos necessariamente a esse âmbito do transcendental do a priori. Só que eles não vão entrar, né, não vão entrar na pergunta, né, sobre onde fica isso ou o que é isso. Então, é como se eles e não vão entrar naquelas questões que o Kant propõe quando vai para a dialética, né, dialética da razão prática, a existência de Deus, a imortalidade da alma, etc. Tudo isso fica de fora. Que é um espírito de leitura do Kant muito forte mesmo, assim, que vai deixar muitos herdeiros assim, entre os estudiosos do Kant. Né?
Então eu fui colhendo algumas expressões que o Cassirer usa para defender esse âmbito, sem fazer isso, só a título de exemplo, tem outros, mas ele fala, um ponto de vista supremo unitário. Então não é sujeito, é ponto de vista. Como pode ter um ponto de vista, ao falar em ponto de vista, a gente já não está supondo um olhar, e portanto alguém que olha. Assim, eu tenho uma certa dificuldade com isso. Princípios e axiomas da matemática, contexto estrutural, estrutura, enfim, algumas expressões nesse sentido que até me fizeram pensar num parentesco com o Ser e Tempo do Heidegger, em que ele fala das estruturas a priori do ser mundo, que também não pode ter lugar, não pode ter, todo mundo pisa em ovos para fazer filosofia nessa época, até hoje, em certo sentido. E assim por diante, a possibilidade da experiência, que era uma palavra que já estava muito presente no Kant, então eles também estão pensando aquilo que possibilita a experiência e assim por diante. Momento lógico, e aí a partir do momento lógico eu fiz aqui a conexão com o momento empírico, são os dois momentos fundamentais do processo científico. Momentos ou aspectos, quer dizer, como se fossem os dois lados da mesma moeda, eles se complementam. Você só pode ter conhecimento, no Kant era conceito e intuição. Aqui é princípio lógico e conhecimento, informação empírica, momento lógico e momento empírico. Que é então onde está a vida humana, ciência, ética, estética. Então, por exemplo, outra expressão que eles usam para falar do empírico, da ciência, é o correlato genuíno da metodologia transcendental. Então, a metodologia transcendental, ela só faz sentido se tem uma ciência como correlato. Eles vão pensar em coisas que estejam fora desse âmbito, digamos assim. E aí a ciência, quando eles pensam em ciência, eles estão pensando na física, mas estão pensando também na biologia, na química orgânica, ou seja, que supõe vida. Então, o organismo vivo como um caso à parte, que a gente viu na terceira crítica. Então, eles estão inseridos, assim, de fato, é uma filosofia que parte realmente de maneira substancial, forte, da filosofia kantiana. Assim, então, estão muito próximos. Eles reivindicam para si esse título de neokantianos, de estarem pensando com Kant, não fazendo mera filologia. Eu vou citar uma passagem que fala sobre isso, mas estão filosofando a partir do espírito da filosofia kantiana, digamos assim. Por isso que tem muito a ver com tudo que a gente viu, mas com um acento cada vez maior no aspecto científico, sem supor sujeito e assim por diante. Inclusive, foi um dos temas do trabalho, eu pego uma citação desse texto, que fala exatamente disso, da distinção sujeito-objeto. E aí tem um pulo do gato, digamos assim, que é um momento interessante. Esse momento lógico, para dar conta, porque vejam, o Kant, e o próprio Cohen fala disso, o Cassirer admite, o Kant estava pensando na física de Newton. Só que agora tem uma série de outras teorias científicas, o Kant já estava percebendo o problema na terceira crítica, mas agora tem várias outras que apareceram e que precisam ser abarcadas pelo método transcendental. Então, eles precisam lançar mão da hipótese de que esse momento lógico, esse método transcendental, essa dimensão transcendental, ela é historicamente modificável ou adaptável, o que é curioso também. Então, você tem uma estrutura de validade a priori que vai funcionando a cada ciência conforme vamos dizer, aquilo que a ciência pretende resolver. Naquela aula que veio o colega do Pedro, que era da física, lembra? Ele falou muito dos modelos com os quais a ciência opera. Então, é como se fosse um pouco isso. A gente vai criando modelos para as situações que vamos enfrentando. Então, a ciência opera desse modo. Então, é como se houvesse um quadro estrutural, lógico, matemático, com possibilidades que vão sendo, vão sendo utilizadas, vão sendo exercidas à medida que a ciência avança.
E aí, eles então vão pensar, a partir da filosofia da história e da teleologia do Kant, o progresso científico. O conceito de finalidade ele adquire uma importância muito grande, inclusive para a ética. Nesse ponto, eles mudam bastante a filosofia moral. Porque a lei moral deixa de ser um princípio determinante como uma causa e passa a ser, ou seja, deixa de ser causa efetiva, né, e passa a ser causa final, falando em termos aristotélicos, né. Também a ética vai ser pensada na chave da finalidade e também a ciência. Então, a coisa em si, o Cohen vai chamar de como se fosse um focus imaginário, ou seja, um ideal, que nunca vai ser alcançado. É a mesma coisa que o Kant dizia em outros âmbitos, né? Não no conhecimento. Com isso, então, eles pretendem o quê? Dar conta da dimensão histórica, que a partir do Hegel se torna algo meio irreversível, né? Quer dizer, não tem como voltar atrás nesse ponto, né? Quer dizer, esse foi a grande novidade, né, do Hegel, segundo muitos, foi justamente ter trazido a dimensão histórica para o núcleo da filosofia, né? Não dá mais para pensar a filosofia sem história, o que repercute inclusive na questão de como fazer filosofia, que é uma questão para nós até hoje, né? Mas a noção de finalidade então passa a exercer um papel importante. Eu coloquei aqui esse quadro para servir de baliza, eu vou fazer algumas citações e a gente vai, tá? Se vocês quiserem fazer alguma questão. Deixa eu trocar o outro óculos. Eu falei um pouco rápido, talvez tenha ficado um pouco confuso, mas a ideia é reiterar, a partir das citações, os elementos que estão aí. Mas a aula sobre Hegel também foi importante para mostrar como começou essa questão, né, de superar a dualidade. A história, né, entrou pesadamente em cena e a ciência está mudando, né? São três coisas importantes aí que... Bom, uma coisa que eu falei antes da Samantha chegar, né, sobre o Langer, né? O Langer é um neocantiano anterior à Escola de Marburg, enfim, contemporâneo, né, mas já estava ali antes do primeiro livro do Cohen, né, produzindo a sua obra, que tem muita influência no Nietzsche. Não sei se você já ouviu falar dessa questão. Ele tem bastante influência no Nietzsche, porque tem essa tentativa de pensar as faculdades, né, aquilo que o Kant chamava de faculdades, numa chave psicofisiológica. Não é que o Nietzsche pega um pouco do Schopenhauer, né, mas enfim, dá um direcionamento próprio e, né, enfim, eu não cheguei a estudar muito a relação específica dele com o Langer, mas para a leitura perspectivista do Nietzsche, o Langer é importante. Alguns autores falam muito sobre isso para entender como que o sujeito transcendental, né, de certo modo, se dispersa em vários focos perspectivadores, né? E aí não tem um focus, tem vários. E vários que são justamente, inclusive nesse sentido, né, valoradores e que colocam metas, né? A palavra Ziel, né, meta no Nietzsche é muito, muito forte, né? Então é interessante notar, né, como mesmo sem os autores estarem necessariamente conectados ou dialogando um com o outro, tem uma questão do espírito de época, né, do Zeitgeist, que acaba direcionando as enfim, investigações filosóficas, né? Fala. Claro. Essa questão final que você falou da ética, eu não entendi bem como foi o texto da liberdade para os corintianos. Tá. Então, eles também vão partir do mesmo princípio, né, de que não tem como fundamentar a ação moral na empiria. Então, a posição empirista destrói a ética, né, nesse ponto do Kant. Só que, ao contrário do Kant, eles, justamente por não operarem com uma noção forte de subjetividade,
né, eles não podem operar com a noção de uma lei moral que, de algum lugar desconhecido, determina o nosso agir. Porque, e aí o Kant acaba caindo numa dicotomia que para eles é problemática, né? O Cassirer menciona, que é a do eu sensível contra o eu inteligível. E que o eu inteligível seria o em si do ser humano. Quer dizer, eles argumentam, vamos dizer, o argumento é mais ou menos na seguinte linha. O Kant acaba caindo nessa armadilha metafísica por supor a liberdade como causa. Então, eles vão pensar, sim, né, a possibilidade do ser humano agir de uma maneira que não seja determinada pelas leis naturais, ou seja, que não seja só instinto, apetite, inclinação, né, enfim, coisas desse tipo, desejo, né. Ele é capaz de agir segundo um outro princípio, assim como ele é capaz de conhecer segundo princípios que não estão na experiência, né? Só que esse princípio é posto como um fim. Então é como se eles pegassem a filosofia da história do Kant, né, e levassem para o âmbito da ética, para poder tirar de cena qualquer ideia de uma causalidade substancial concorrendo com as leis da natureza, né? Então é como se... tem muito esse argumento, né? O Kant ainda estava preso a alguns conceitos, a uma linguagem, né, metafísica, né? Eles falam um pouco de... É como se eles estivessem tentando captar o espírito da obra, mas não a letra, né? A letra só em alguns momentos. Mas, de fato, não é fácil de entender. Eu acho que essa é uma grande dificuldade, né, quando a gente está discutindo Heidegger, né, essas coisas aparecem também, né? É difícil pensar esse fundamento, né? Quer dizer, o Heidegger vai para um outro caminho, né? Ele vai tentar encontrar na facticidade o fundamento, depois na temporalidade. Eles estão buscando na esfera da abstração, da forma, né? No texto que a gente discutia sábado, o Heidegger criticava isso. Mas seja de um lado, seja do outro, né, parece sempre algo difícil de captar, né? Mas enfim, eu vou citar algumas passagens aqui que talvez nos ajudem, né? Tem a introdução do Rafael ajuda também, né, que é curtinha, resume o artigo, mas eu achei interessante citar aqui, né, algumas passagens do texto, né? Então, começando pelo começo, né, eu vou citar o primeiro parágrafo inteiro, mas vou citando e comentando, né? Então, o Cassirer, esse é um texto de 1912, né, portanto, 6 anos antes do livro, né, mas, enfim, já próximo, quer dizer, o Cassirer certamente deve ter preparado, né, eles estavam preparando as obras, né, deve ter preparado com algum tempo aquele livro. As 3 obras dedicadas à salvaguarda da fundamentação da doutrina de Kant estão indissoluvelmente ligadas ao trabalho filosófico da vida de Hermann Cohen. As 3 críticas, né? Pois não importa o quanto, na construção de seu próprio sistema, Cohen tenha se distanciado dos resultados de Kant em pontos particulares, a consciência metodológica que anima todas as suas realizações individuais só alcançou clareza e maturidade na perscrutação científica dos trabalhos fundamentais de Kant. Entre o historiador e o filósofo sistemático, portanto, não há aqui nenhuma separação divisória. Então, primeira coisa, né, a perceber aqui, assim como ele fazia, ou melhor, viria a fazer, porque é posterior, mas como a gente viu ele fazer no livro sobre o Kant, aqui no começo ele, né, parece uma coisa que ele procura, né, sempre enxergar a vida do filósofo, a atitude, né, muito ligada aos resultados do pensamento. Ele fazia muito isso com o Kant, né? Então, uma certa postura do Kant que se refletia nas suas obras. Então, ele está fazendo o mesmo aqui com o Cohen, né? Que era, né, eles tinham uma relação mesmo de mestre e discípulo, né? Enfim. Até tem uma citação depois, acho que não vai dar tempo, mas da esposa já viúva do Cohen, do Cassirer, desculpa, falando sobre a relação deles, assim, né, que o Cassirer tinha muita deferência pelo Cohen e tal. Enfim, então, eles tinham uma relação muito próxima. E aqui a gente vai entrar numa questão que nos interessa muito hoje em dia. Vejam só.
Ele está falando entre o historiador e o filósofo. Não há separação divisória. Tá? Ele está falando, ele está escrevendo em 1912 sobre um trabalho feito em 1871, porque ele está pensando já, né, o Cohen desde o primeiro livro. Então vejam, essa questão, essa disputa, digamos assim, entre história da filosofia, entre fazer história da filosofia e fazer filosofia, já estava posta na Alemanha do século XIX. Né? Depois que entrou em cena a coisa da história com Hegel, né, as faculdades, né, de filosofia começam a se organizar em função do estudo de autores. A gente vê o Heidegger, a gente pega as preleções, né, os cursos dele são cursos sobre Aristóteles, sobre Kant, sobre Platão, sobre Parmênides. Então, isso passa a ser uma prática na academia, né, que é muito anterior à chamada missão francesa que fundou a USP. Né? Então, a ideia que a gente tem, aqui no Brasil a gente tem a tradução, o pessoal, a Michela, por exemplo, não entende essa conversa. Né? Porque para eles é assim que se faz, né? Quer dizer, tem que ler os textos bem lidos e tal. Né? Quando a gente fala da tradição uspiana e tal, que negócio é esse? Né? Os caras estão ali com o mesmo problema. Né? O que é fazer história da filosofia e o que é fazer filosofia? Então veja, ele prossegue, né? O impacto que os livros de Cohen sobre Kant exerceram repousa sobretudo nesta conexão última entre historiador e filósofo. O que constitui a força peculiar e, naturalmente, ao mesmo tempo, a dificuldade peculiar destes livros é precisamente que a compreensão de Kant não é concebida aqui como um fator distinto de erudição histórica especializada, vejam bem, mas sim pressupõe a todo momento um posicionamento sistemático próprio em relação aos problemas fundamentais. O pensador se coloca no contexto maior da história da filosofia e da ciência. Aqui eu acho que tem algum probleminha de tradução. Eles falam, pois é preciso encontrar um fim para o filosofar de próprio punho. Aqui é no sentido de dar um fim. Né? É preciso dar um fim para o filosofar de próprio punho, em que cada indivíduo busca encontrar apenas numa reação contingente pessoal a resposta para o enigma do ser. Então veja, essa é uma discussão, não sei se vocês acompanharam, né, mas na abertura aqui da nossa semana de filosofia, né, exatamente esse problema se colocou. Quer dizer, o que a gente tem que fazer? História da filosofia ou filosofia? Se vai fazer filosofia, como que se faz filosofia? Né? Como que se pode fazer filosofia? Ora, ele está falando disso aqui, percebe? Ele está dizendo, olha, o Cassirer consegue fazer filosofia através da história da filosofia, porque não tem mais como recusar a história da filosofia, sem cair num filosofar de próprio punho, que tem aqui uma conotação pejorativa, né? Que aí sim, era o tipo de filosofar que tinha no Brasil quando a missão francesa veio para a USP, né, que era o filosofar que se fazia nas faculdades de Direito. Né? O cara se punha a filosofar, sem muita base na história da filosofia. Então, a questão é encontrar esse ponto, né, entre os dois extremos, o filosofar a esmo e a mera história da filosofia. Não que a mera história da filosofia não tenha importância, né, no sentido de, inclusive, informar, né, os que eventualmente se arriscam, né, a uma interpretação mais ousada. Né, enfim, os historiadores estão inseridos necessariamente no diálogo. Né. Também não tem, de certo modo, como fazer a história da filosofia sem estar fazendo filosofia, porque o autor que você escolhe, a questão que você escolhe, assim por diante, né, é um posicionamento, de certa maneira. Né. E aí ele prossegue dizendo, mas com isso inaugura-se ao mesmo tempo uma perspectiva histórica que não é alcançada por nenhuma descrição pragmática de uma mera sucessão de sistemas. Manualzão, né, cada pensamento, cada motivo fundamental genuíno do filosofar está situado numa comunidade ideal com todos os restantes. E só essa comunidade de ideias também confere sentido e vida ao exame histórico. Eu achei muito interessante, né, esse começo aqui, porque dialoga muito com o tipo de questão que nos inquieta, né, que a gente está sempre discutindo. Né? Fazer história da filosofia, fazer filosofia. E tem alguns elementos aqui que também vão aparecer no Heidegger, né? Quer dizer, a ideia de um motivo fundamental genuíno do filosofar, né? A estímulo fundamental do Heidegger, né? Só que aí são estímulos completamente diferentes.
A deles e a do Heidegger, né? No sentido de que uns têm um espírito científico, né? De buscar essa ordenação, e o Heidegger tem um espírito muito mais teológico, eu diria, né? Buscando a essência da facticidade, pensando na experiência cristã genuína, né? Enfim. Então essa ideia é interessante. A ideia de diálogo também, né? Quer dizer, o Heidegger, no que é isso a filosofia, ele fala disso também, né? Filosofar é se colocar em diálogo com os filósofos, né? Que foram tocados pela questão do ser. Mas enfim, ou seja, eu achei interessante trazer isso, não sei se está fazendo sentido para vocês, né? Mas eu estou querendo mostrar, olha, o tipo de discussão que a gente tem aqui, que a gente atribui o problema à missão francesa que fundou a USP, já estava posta aqui, no século XIX alemão. Né? O problema se coloca a partir do Hegel, né? A partir da ideia de que não dá para fazer mais filosofia, não dá para pensar mais, não dá para tirar a história da filosofia. Né? Bom, então, com essa concepção das tarefas da história, os trabalhos de Cohen se colocam fora do campo de interesse de qualquer mera filologia kantiana. Então, o que ele está chamando de filologia é o que a gente costuma chamar de história da filosofia, da mera história da filosofia. Então, eu vou só reconstruir passo a passo os argumentos do autor, ponto. Né? Não que isso não seja importante como um exercício de formação, etc. Mas a mesma questão está posta lá. A doutrina kantiana não é considerada aqui como um material de pensamento morto e indiferente, que deveria ser decomposto em seus elementos individuais isolados, por assim dizer, num jogo desinteressado de conceitos, para ser remontada, a partir destes, em combinações perspicazes e eruditas. Aqui é como se fosse uma crítica muito avant la lettre, né, daquele texto do Victor Goldschmidt, não sei se vocês conhecem, o Tempo Histórico e Tempo Lógico, em que ele defende, né, a chamada leitura estrutural, né, pensando no tempo lógico. Né? Então, deixa de fora o tempo histórico e vamos fazer exatamente isso que o Cassirer está descrevendo aqui, que não acontece no Cohen. Né? Que você simplesmente pegar o sistema como se fosse um objeto qualquer e estudar analiticamente relações entre os conceitos dentro dele, né? Portanto, como se fosse um pensamento morto, né? Digamos assim. Né? Como se você estivesse num museu. Você tem que levar isso nos textos clássicos, né? Nos textos canônicos. Ele até coloca que isso não dá para ser feito em outros textos. Ele vai colocar meio que uma predileção, né, para os textos canônicos. Para estudar a filosofia, não é o ideal você partir, sei lá, de cartas, né, assim, os textos mais... Sim, tem questões mais específicas, né? Para aplicar esse Mas eu acho que o espírito é um pouco esse, né? E claro, são os textos canônicos, né? Aqui ele está pensando também no Kant, como ler os grandes filósofos, né? Acho que essa é a questão. Então, ao contrário, existe aqui, desde o início, um ponto de vista supremo unitário, a partir do qual os detalhes do sistema devem ser esquadrinhados e compreendidos como um verdadeiro todo. Então, tem um ponto de vista que guia a empreitada, que é kantiano, assumidamente, né? Mas que está lendo Kant independentemente da estrutura interna estrita. Está tentando pegar a filosofia do Kant e trazer para um outro momento, né? Sem trair, eles acham, o espírito do Kant. Tendo lido aqueles parágrafos da Crítica da Faculdade de Julgar e vendo o que o Kant falou da existência de Deus, eu acho um pouco difícil tirar Deus do Kant, mas tudo bem. Para Cohen, no sistema de Kant, vejam, né, o Cassirer tem esse tom, né, é decidida a genuína questão do destino da filosofia em geral, a questão da relação entre filosofia e ciência. Olha que interessante. O Heidegger tem frases muito parecidas, né? Ele fala o destino da filosofia, o destino historial, né? Coloca nesses termos, nós estamos decidindo a grande questão. Só que para ele a grande questão não é a relação entre filosofia e ciência, é a questão do ser, que eles vão recusar veementemente aqui. Percebe como são dois caminhos que se apartam, né? Fala. Mas aí então eles têm noção de ser diferente. Sem dúvida. Eles vão falar disso daqui a pouco, né? O ser é esvaziado de sentido ontológico, digamos assim, né? Eles fazem teoria do conhecimento, não tem ontologia. Esse é o ponto.
E o Heidegger justamente vai se incomodar com isso, né? Com essa expulsão da questão do ser. Aqui fica claro, eles estão expulsando a questão do ser. Estão reduzindo a questão do ser à validade lógica. Que é um problemão, né? Por isso que o Heidegger fica contra os neocantianos e no limite vai ficar a discussão de sábado, né? Também contra o Russell, porque por mais que os projetos sejam parecidos em muitos pontos, né? Eu diria que a atitude do Russell é muito mais cientificista, né? Mas enfim, a reconstrução deste sistema a partir de suas forças motrizes originais nos leva, portanto, ao seio da luta histórico-mundial pela existência da própria filosofia. Olha isso. O valor da doutrina de Kant reside no fato de que esta luta encontra nele sua expressão mais aguda e concisa. Ela aparece, a doutrina de Kant, como a expressão típica de um pensamento que, de acordo com seu significado fundamental, não está vinculado a nenhuma época ou escola, ou seja, tem uma pretensão universalista, né? Mas que, de algum modo, essa pretensão universalista, a partir do Hegel, ela tem que se ajustar, tem que prestar contas, tem que fazer alguma coisa da história, né? Mas é interessante, né? Você vê, há uma tentativa de encontrar as forças motrizes originais por trás do sistema filosófico. Quer dizer, então eles querem ver quais são as verdadeiras forças motrizes daquele sistema, né? Como saber isso, né? Quer dizer, tem uma coisa aí, e o Heidegger faz algo parecido. Quer dizer, o Heidegger quer encontrar justamente onde a questão do ser foi escondida em cada sistema filosófico, porque todos os grandes pensadores foram tocados pela questão do ser para o Heidegger. Então, em algum lugar ela está escondida ali, está camuflada, é preciso encontrá-la, né? Aqui para eles estão falando de forças motrizes originais, mas que tem que estar direcionadas para a relação entre filosofia e ciência. Bom, depois ele vai falar, né, dos estudos do que estava em questão na época. Acho que vale ler o comecinho desse segundo parágrafo também, que ele continua a argumentação, né? Para sentir todo o peso dessa problematização, é preciso voltar à época em que os estudos kantianos de Cohen começaram. Portanto, 1860, né, vai resultar no livro de 1871. As questões fundamentais da filosofia pareciam estar aqui resolvidas ao terem sido repartidas e absorvidas pelo conjunto das disciplinas das ciências da natureza. Então esse é um problema, né, que, enfim, acho que todos conhecem, né, que é vamos dizer, a ideia, por exemplo, né, em alguns autores muito explícita, no Comte, por exemplo, né, no positivismo em geral, de que as ciências assumiram o lugar da filosofia. A filosofia perdeu o seu papel, né? Agora as ciências é que produzem o saber, a filosofia vai ter papéis muito reduzidos, né? Então, o positivismo lógico do ciclo de Viena, depois para o Habermas, por exemplo. Então, várias vozes, né, vão reduzir muito o papel da filosofia, porque as ciências é que fazem o saber agora. A filosofia não é mais produtora de saber. Então, isso está preocupando os neocantianos, como preocupa o Russell, como preocupa o Heidegger, né? Acho que é uma preocupação deles em reação ao positivismo que vem junto com o psicologismo, né, que é a redução. Então, agora que as ciências estão resolvendo o conhecimento do mundo, não precisa mais de filosofia, né? A filosofia vira talvez uma visão de conjunto das ciências, né? Algo do tipo, enfim. Então, qualquer noção metodológica independente, aqui Bezinum, depois eles traduzem por meditação, acho que meditação, qualquer reflexão, enfim, vocês noção é uma boa, mas qualquer meditação, reflexão metodológica independente sobre os pressupostos fundamentais do conhecimento seria, a partir de então, considerada como uma recaída na dialética, no absoluto hegeliano, de cuja compulsão, ou também a dialética como ilusão, né, de cuja compulsão a ciência, que havia atingido sua maturidade, acreditava-se finalmente liberta. O espírito positivista. A ciência se libertou da filosofia, não precisa mais da filosofia, né? Quando o aluno de ciências naturais tem que estudar filosofia, né, eles acham uma chatice, porque para que filosofia? Não preciso, né? Fazendo uma piada, mas há essa ideia de que a ciência não precisa da filosofia, né?
E eles estão preocupados com isso, como Kant já estava e como outros estarão depois, né? Não era nas generalidades abstratas da observação especulativa, mas nos métodos empíricos especiais e nos resultados empíricos das ciências particulares que o significado e o conteúdo do conhecimento deveriam ser determinados. A totalidade do que o exame da natureza e da história fornece no caminho dos dados positivos toma, consequentemente, o lugar, de acordo com a concepção fundamental desta época, de qualquer abordagem sistemática que procure abranger toda a realidade. A posição de Cohen quanto a esta concepção fundamental é característica desde o início, tanto em aspectos positivos quanto negativos. Ele aceita sem restrição o fato da ciência como um fundamento, mas ele, como Kant, transforma novamente este fato num problema e traz para o âmbito do transcendental, né? Mas veja, então é uma reação que não é uma reação de completa oposição ao positivismo, né? Ele aceita o fato da ciência e vai problematizar esse fato num âmbito transcendental, num âmbito reflexivo transcendental, porque isso seria importante para pensar os próprios fundamentos da ciência, né? Mas há uma, vamos dizer, uma proximidade, a ciência é a grande referência para ele. Tá? Então, esse é um dos pontos, é por isso que eu frisei ali, né? A ciência tem que estar em vista. Aí depois tem a hora que ele cita o Lange, né? Então, para o Lange, eles vão dizer, o Cassirer vai dizer, a organização psicofísica permanece a última palavra, né? Que reconhecidamente, diz o Cassirer, mais indica do que resolve o enigma do conhecimento. Né? Mas essa ideia, né, do psicofísico para explicar o conhecimento, isso é muito presente no Nietzsche. Bom, aí teria que ver, se é mais forte possivelmente no segundo Nietzsche, menos no terceiro, enfim, isso daria uma boa discussão, mas tem momentos em que o Nietzsche tem um certo ar positivista, né? Até chamam a segunda fase de positivista, né? Muito por influência da época, né? Estamos falando da mesma época em que o Nietzsche está produzindo, né? O livro do Cassirer em 1871, do Cohen, o primeiro livro do Nietzsche em 1872, né? Ou é 71? No Nascimento da Tragédia. É 71 ou 2, né? O jovem Nietzsche está ali. Então, estão correndo paralelos, né? Com o mesmo quadro aí, o mesmo panorama, né? Dado em todos esses autores que eles mencionam aqui. Tá bom, aí pulando um pouquinho, indo para a página 116, que aí ele fala um pouco mais, né, ao longo dessa parte aqui da ciência, dos autores da época, e aí ele vai dizer, vai falar de um segundo momento no posicionamento do Cassirer, né? No segundo parágrafo, aí na segunda frase, a análise do conhecimento não se move num campo no qual se fala de quaisquer realidades existentes e de sua interação causal. Mas, antes de todas essas suposições sobre a realidade das coisas, ela desenvolve uma interconexão geral ideal de verdades e da relação de sua dependência mútua. Então veja, aqui você tem uma interconexão geral, ideal, porque não é dada empiricamente, né? De verdades e da relação entre elas. Uma relação de dependência. Então você tem um sistema transcendental aqui operando, né? Mas, ao falar dele, não se está falando da realidade das coisas, não se está falando de realidades existentes, nem de interação causal. Então são relações puramente lógicas, puramente abstratas, puramente matemáticas. Tá? Vejam, essa é a ênfase. O significado puro, palavra que o Kant usava também, né? Crítica da razão pura. O significado puro dessas relações de verdade deve ser assegurado antes que qualquer aplicação delas possa ser feita às coisas existentes. Mesmo o movimento do Kant, né? Faz a crítica da razão pura para assegurar, né, o método, para daí então poder fazer conhecimento com segurança. Assim, a crítica do conhecimento, precisamente em sua idealidade, sofre uma virada estritamente objetiva. Ela não trata de representações e processos no indivíduo pensante,
mas na conexão de validade entre princípios e proposições, que como tal deve ser estabelecida, essa relação, nessa conexão, independentemente de qualquer consideração do exercício subjetivo psicológico do pensamento. Ou seja, aqui é contra o psicologismo, né? Não se trata de pensar, bom, eu tenho um estímulo aqui do tato, né? No momento em que eu toco uma coisa, aí isso envia um impulso nervoso para o cérebro, aí no cérebro acontece isso e aquilo, tem as sinapses e tal, né? E aí isso vem, né, para uma outra parte do cérebro. Não é nada disso. É uma outra coisa. E vejam, né, ele está dizendo que é uma virada objetiva. Isso para o Heidegger é complicadíssimo, né, porque ele, justamente a gente estava falando disso sábado. Ele joga com a palavra object, né, objeto, objectum, do latim, para mostrar que se você fala em objectum e subjectum, né, um supõe o outro. Né? Então como é que pode ser objetiva sem nenhuma referência a objeto? Né? Claro, objetiva no sentido de veritativa, digamos, né? Mas sou estranho, né? Você não está falando de realidades existentes, mas está falando de algo que é objetivo. Objetivo no sentido de necessário do ponto de vista lógico, né? Como uma relação matemática. Ela é necessária, 2 e 2 é sempre igual a 4. Né? E um número, né, 1.200 e tanto vezes 3.560, que a gente não vai saber fazer de cabeça agora, tem um resultado que é sempre o mesmo. Que uma calculadora faria, né, em 2 segundos, né, que a gente teria que quebrar um pouco a cabeça para resolver. Mas a relação, ela é válida, portanto ela é objetiva. Então, objetividade tomada nesse sentido aqui. É como se fosse um domínio da forma? Assim. Um domínio da forma, sem dúvida. E o domínio da matéria está no empírico, né? É um domínio puramente formal, abstrato, lógico. Não é fácil, né, de entender, mas, enfim, é um, digamos assim, né, é uma tentativa de enfrentar um mistério que foi posto pela própria história da ciência, né? Porque como é que a matemática, que sempre foi vista como abstrata, né, de repente serve para explicar os fenômenos da natureza, né? E fazer cálculos e saber em que dia vai ter o eclipse tal, por exemplo, que horário exato vai acontecer, ou, né, quando que o cometa tal vai passar de novo visível aqui pra gente, coisas desse tipo, você calcula, né? Como é que os eventos do mundo são calculáveis, né? Se esses cálculos mesmo não estão, né, na empiria, e se não podemos ou não queremos lançar mão de uma hipótese como o intelecto divino, por exemplo, né? Então Kant joga no sujeito, mas eles não podem mais jogar no sujeito, então fica aí, né, um pressuposto que é o máximo, né? A gente só pode chegar ali, não dá, fazer aquela pergunta está proibido, como eu brinquei ali, isso fui eu que brinquei, né? A pergunta está proibida, não pode fazer. Mas aí, tipo, cosmologia, assim, pra eles não seria ciência, o Big Bang, assim, não faria muito sentido isso. Acho que sim, porque é uma hipótese que diz respeito à experiência empiricamente verificável. Ainda que você não tenha como retroceder no tempo para ver o Big Bang. Né? Mas quando eles estão pensando justamente em uma estrutura que vai se adaptando, né? E nós vamos construindo estruturas novas. Quer dizer, está dado aqui nesse âmbito a possibilidade de construir modelos. Então, isso é bastante, me parece, né, adaptável a teorias que vêm depois. Né? Eu sempre menciono aquele caso da Patrícia Kauark, né, o livro sobre mecânica quântica e filosofia transcendental. Ela escreveu em 2012, tese que ela defendeu na França. Ela tenta pensar, né, a teoria da mecânica quântica a partir dessa ideia de transcendental. Porque essa ideia ela se flexibiliza, né? Claro, eles claramente não aceitam, por exemplo, a ideia, são 12 categorias, né? Então tem um monte de coisa do Kant que eles deixam para trás. Mas a ideia de um a priori, né, com o qual nós conhecemos a realidade, se mantém, só que esse a priori vai ficando justamente mais maleável, mais adaptável, né, de modo a
a permitir entender como é que a gente, com hipóteses não verificáveis, né, elas mesmas, conseguimos explicar fenômenos. Né? Então, né, a discussão da filosofia da ciência no século XX vai girar muito em torno disso. Né? Os pragmatistas, por exemplo, vão defender que o que importa é se a ciência funciona para explicar. Não importa se ela é verdadeira ou não. Se ela está falando da realidade ou não. É um pouco isso. Eles estão dizendo, olha, né, nós temos essa capacidade de produzir aparatos teóricos para explicar fenômenos naturais. E eles estão justamente vendo, olha, é o único jeito de explicar, inclusive, as mudanças que estão acontecendo nas ciências. Isso que é interessante, né? Eu não saberia dizer quanto ao Russell, né? Mas o Heidegger, por exemplo, ele vai se distanciar das ciências da época, né? Não vai se preocupar muito com isso. Eles estão preocupados em explicar a ciência tal como ela está acontecendo, né? Bom, um pouquinho mais para baixo, no parágrafo seguinte, que eu estava citando, né? Então são algumas passagens que vão nos ajudando aqui a destrinchar um pouco melhor essa coisa difícil aí de entender, né? Esta necessidade de preservar o significado objetivo, você vê que ele mesmo coloca entre aspas, né, o objetivo do idealismo de Kant, explica a energia com que aqui se faz repetidamente referência à ciência como correlato genuíno e imprescindível da metodologia transcendental. Onde esta correlação é afrouxada, o idealismo teórico carece de um guia seguro. Então, apesar de todos os seus esforços para alcançar um teor interpessoal, ele sempre acaba, de novo, na perigosa proximidade do idealismo psicológico da representação. Para Cohen, por outro lado, a unidade da consciência, entre aspas, forma apenas outra expressão para a unidade dos princípios sintéticos sobre cuja validade repousa a possibilidade da experiência e, portanto, a possibilidade da objetividade em geral. A organização do espírito que o idealismo busca não pode ser lida em nenhum outro lugar senão no contexto estrutural da ciência natural, tanto como da ética e da estética. Então veja, aqui o diálogo é claro com o Hegel, né? Quer dizer, de um lado com Hegel, de outro lado com o psicologismo, né? Então, o espírito só pode ser pensado, espírito entre aspas, a partir do contexto efetivo da ciência. Então, um lado supõe o outro, por isso que ele fala em correlato, né? Eu preciso da ciência para fazer filosofia, nesse sentido, né? Para fazer filosofia transcendental. E eu preciso do transcendental para fazer ciência, né? Então, há um vínculo entre filosofia e ciência bastante sólido aí, que eles estão defendendo, né? Porque se você não tem esse vínculo, esse é o argumento, né? Se você não tem esse vínculo, você descamba ou para o psicologismo ou para o idealismo do espírito. Você cai para um lado ou para o dogmatismo metafísico ou para o ceticismo empírico, né? No caso do Kant era Leibniz-Wolff, né, a metafísica clássica alemã, e Hume do outro lado, né? Então eles também estão se defrontando com inimigos parecidos, porém também atualizados, digamos assim, né? A metafísica do idealismo, de um lado, ou de alguém como Schopenhauer, e de outro lado, o positivismo e o psicologismo, né? Eles querem evitar as duas coisas, né? E aí o jeito de evitar as duas coisas é a filosofia se manter próxima da ciência. Portanto, veja, a expressão que ele quer evitar, que ele falou que o Cohen modifica, é unidade da consciência. A palavra consciência sai de cena e ficam só os princípios. Porque no Kant você tinha consciência e dentro da consciência, digamos assim, né, por assim dizer, os princípios. Agora não tem mais a consciência, tem só os princípios. Um pouco essa ideia. Quer dizer, se conserva a estrutura, mas sem vamos dizer, a cápsula do sujeito, né, na qual estava localizada todo esse monte de princípios, conceitos, faculdades, etc., né? Então vamos dizer, sai o sujeito e ficam só os princípios. Essa é a ideia, assim, acho que é uma imagem que ilustra, né? Então não se fala mais em consciência. Continua tendo unidade, mas de princípios, não da consciência. Que é
sempre o acento né, o modo como o Cassirer leu Kant, né, sempre tentando desviar dessas ocorrências assim, muito fortes de consciência, sujeito, né? E aí quando ele fala de sujeito, ele fala que o sujeito nada mais é do que a razão, do que a lógica, né? Para sair dessa armadilha, digamos assim, né? Bom, agora indo um pouquinho adiante, na página 117, vem a citação que eu fiz como uma das propostas de tema, né? Então no parágrafo tem a citação, na página 117 tem a citação, depois um parágrafo pequeno e aí um outro parágrafo, né? Então nesse parágrafo, essa transformação de que estamos falando, né, requer ao mesmo tempo uma formulação completamente modificada dos opostos a partir dos quais o problema do conhecimento tem sido visto e descrito até agora. Acima de tudo, é a própria oposição entre o subjetivo e o objetivo que deve agora recuar, pois ela não pode mais ser considerada de forma alguma como uma expressão inequívoca da relação que a abordagem transcendental estabelece entre o conhecimento e a realidade. Percebe? Então, a velha contraposição sujeito-objeto, que atravessa a modernidade e que já está sendo espezinhada, porque o objetivo do Hegel já era superar essa dicotomia, então já é uma coisa do século XIX e que vem para o XX e que continua no XXI, né? Talvez seja a hora de superar a superação. Enfim, é a grande questão, né? Então eles recusam essa dicotomia sujeito-objeto, como o Heidegger vai recusar, né? Como o Husserl vai tentar também superar, enfim. Que esta oposição, só que, por exemplo, né, para o Heidegger, o transcendental traz junto o sujeito. Então o Heidegger vai criticar isso, porque trazendo os princípios você traz junto o transcendental, né? Então, por isso que o caminho tem que ser outro, né? Mas eles estão justamente tentando mostrar, olha, o transcendental se mantém sem o sujeito. Esse é o fundamental, né, do neocantismo de Marburg, Cohen e Cassirer, né? O Nathorp ele vai ter um diálogo mais próximo com o Heidegger, que é interessante, né? Mas o Cohen e o Cassirer batem muito nisso, né? É diferente se a gente for para o neocantismo de Baden, né, do Rickert, aí já tem outros elementos. Aqui é muito essa ideia. Sai o sujeito e fica o transcendental. Então aí, continuando a citação, né, que esta oposição ainda domina completamente a linguagem de Kant é certamente inegável. Mas o pensamento crítico fundamental, em princípio, superou-a. Já o pensamento crítico superou. Só que o Kant não encontrou linguagem para formular, né? Pois o transcendental, entre aspas, subjetivo, prova ser um fator necessário e universalmente válido em todo o conhecimento. Mas é precisamente isto que constitui para nós o mais alto discernimento objetivo que podemos atingir. Ou seja, só podemos vir até aqui. Não podemos ir além desse ponto. Chegou aqui, parou. Se a gente quiser continuar, vai cair na metafísica. É um pouco essa a ideia. Então, antes de qualquer outro passo, portanto, deve ser entendido que subjetivo e objetivo, após ter sido realizada a virada copernicana do problema, não devem mais ser considerados como membros de uma disjunção, propriamente, um ou outro, né? Como o conhecimento transcendental nunca começa do objeto como tal, mas do modo de conhecimento dos objetos em geral, na medida em que isto é possível a priori, assim se concebe o conhecimento nesse âmbito, né, numa filosofia transcendental. Então a expressão de valor do a priori nunca pode ser atribuída como predicado diretamente a qualquer classe de objetos, mas apenas tomado como característica de um tipo de conhecimento determinado. Aí ele cita o Cohen. Esta união complementar dos dois conceitos retira o a priori do reino dos opostos. Real de um lado, possível do outro. Objeto de um lado, conceito do outro. Coisa de um lado, ideia do outro. Objetivo de um lado, subjetivo do outro. Então, é o mesmo problema, né? Que realismo e idealismo que a gente estava vendo no Heidegger, né? Quer dizer, uma tentativa de não ser nem realista nem idealista. Né? Eu ainda tenho dificuldade para entender isso.
Mas, enfim, quer dizer, a gente já parte de um objeto em que o a priori e o empírico estão combinados. Quer dizer, quando a gente olha para uma cadeira, por exemplo, o ferramental conceitual, né, estrutural, estruturante, já está dado ao mesmo tempo que está dado o sensível. Então, eu não preciso sair desse nível para chegar, digamos assim, no a priori. Né? As duas coisas já estão dadas, quer dizer, aquela ideia do Kant, né, de que não tem conceito sem intuição, né, conceito sem intuição é vazio, intuição sem conceito é cego, né, como se eles estivessem radicalizando isso. Né? De fato, não dá para separar um do outro. Então, não dá mais para separar um lado subjetivo de um lado objetivo. É isso que ele está dizendo. Né? É isso que está todo mundo tentando fazer. Né? Então, veja, aqui tem um jogo com palavras que a gente também... É engraçado, né? Texto de sábado que a gente... Conseguiu, né? Oi? Todo mundo argumenta que conseguiu fazer isso, mas ninguém... Porque a gente estava lendo um texto do Heidegger, que é de 1919, né? Então ele ainda está caminhando em direção a Ser e Tempo, né? Muito influenciado pelo Russell, mas também muito influenciado pelo neocantismo de Baden, em diálogo com esse neocantismo. Né? Então a mesma atmosfera ali, né? Só um pouco mais para frente. O mesmo problema, né? As mesmas palavras, né? Sachlichkeit, Gegenständlichkeit, que a gente estava discutindo sábado. Aí o Cassirer prossegue dizendo: a ideia estabelece a coisidade, Sachheit, mas reconhecidamente apenas como objetualidade, Sachlichkeit. Aqui realmente é difícil traduzir, né? Porque Sach é coisa. Né? Então Sachheit seria coisidade. Né? Mas Sachlichkeit, se não tivesse o Sachheit do lado, também seria coisidade. Né? Enfim. Mas há um jogo de palavras aí, né? Então veja, Sache é coisa também, né? Ding é outra noção. Mas a ideia estabelece a coisidade. Isso é forte, né? Quase, né? Tem hora que parece que baixou um Platão aqui, né? Apenas como objetualidade e necessidade do juízo. Portanto, não é Platão, né? O conceito torna-se o fundamento do objeto, Gegenstand. Mas a objetividade, Gegenständlichkeit, deve ser entendida como nada mais do que a expressão de uma relação de coesão necessária do pensamento. Quer dizer, então aqui embaralha de um jeito, né, essas noções, assim que... Mas a ideia é essa, né? Mostrar como há uma inseparabilidade entre as duas coisas, né? Entre essas duas, entre muitas aspas, dimensões. Não são dimensões, né? Embora seja difícil pensar isso. O conceito geral que engloba todos esses diferentes pontos de vista e lhes dá a sua unidade e seu significado relativo é a possibilidade da experiência. Que era, né, o grande tema do Kant mesmo. As coisas, entre aspas, não nos são dadas senão como conteúdo de uma experiência possível, mas esta última em si nunca se esgota na matéria das percepções particulares, mas necessariamente inclui a referência a certos princípios formais de conexão. Então aqui não dá para cair no materialismo. Né? Não adianta você tentar tirar tudo que é abstrato, tudo que é princípio, tudo que é a priori, para ficar só com a matéria. Isso não existe. Porque quando a gente fala matéria, a gente já está colocando conceito na coisa. Percebe? Então, quando a gente fala, eu sou materialista, né, só existe matéria. Bom, né, eu já estou colocando conceitos, né, eu já estou formulando um juízo. Então, o elemento a priori já está junto, já está colado na matéria. Então, a matéria não é só matéria, né, um pouco isso. Embora esse outro, isso que não é matéria, não tenha propriamente realidade, né? Enfim, fala. Mas então eles têm uma noção de a priori próxima do Kant, mas é diferente do Kant. Sim, é bem próxima, só que eles estão tirando o sujeito. Mas o a priori deles então seria a própria experiência? Assim? Ele acontece na experiência, na nossa experiência. Ele está pressuposto. Né? Agora,
né? Lembra aquela hora que eu fiquei lá irritado com o Heidegger, que ele fala, não, tudo bem, né, você pode fazer essa objeção. Ele não aceita entrar naquela pergunta. Eles também não aceitam essa pergunta. Você perguntar, mas onde está isso? O que é isso, né? Então não dá para responder. Pergunta proibida, né? A sua inquietação eu também tenho, né? E eu não consigo ver, né, uma resposta convincente. Quer dizer, então, funciona assim, como o Kant estava dizendo, né? O Kant, então, supõe uma armação subjetiva de, né, uma rede de faculdades, conceitos, princípios, etc., subjetiva, que nós, digamos assim, projetamos sobre a realidade, sobre os objetos. Né? O que eles estão dizendo é que essa projeção ela já está na própria coisa, junto da coisa. Quer dizer, não dá para pensar separado. Né? Aqui no Heidegger até vai que o Heidegger tem a ideia do mundo, né? Parece que é um sujeito sem mundo. É bem esquisito. Seria bom, a crítica do Heidegger vai por aí justamente, né? Como é que você pode... Que é isso, né? Qual é o ser? Ele já falava do Kant, qual é o ser da subjetividade? Mesma coisa aqui, qual é o ser da transcendentalidade? E eles têm consciência da objeção, tanto é que ele vai falar daqui a pouco, né, justamente que não, né, o ser não pode mais ser pensado desse jeito. O ser foi reduzido à validade lógica. Então, bom, o começo do Ser e Tempo, né, o Heidegger vai justamente falar dos dogmas que ficaram associados à ideia de ser, que levaram a pergunta a ser esquecida. Aqui, mais do que no Kant, né, a pergunta não só é esquecida, ela é, de fato, posta para fora, pela porta da frente, cheio de cadeado na porta do fundo. Ela não vai voltar de jeito nenhum. Né? Não é que nem no Kant, que volta, né, tira Deus aqui, Deus volta ali. Aqui não volta de jeito nenhum. Né? Enfim, a gente pode depois, na quarta, perguntar isso para o Rafael. O Cassiga vai tematizar a religião na sua obra posterior, né? Como uma das manifestações culturais, então a noção de cultura um pouco mais ampla, né? Acho que é uma questão a ser colocada, mas, enfim, no âmbito do conhecimento, né? Não tem nenhum resquício, né? Nenhuma possibilidade, quer dizer, eles realmente estão trancando todas as portas, jogaram Deus para fora e botaram um cadeado triplo em todas as portas, né? Essa é a ideia. Então veja, né, a partir daí, a oposição entre empirismo e racionalismo também é suprassumida. Aqui eles traduziram aufheben, né, por suprassumir, que é uma coisa que alguns tradutores do Hegel fazem. Eu pessoalmente não gosto dessa solução. Eu acho que é superado o termo mais razoável para aufheben, né? Então a oposição entre empirismo e racionalismo também é superada em virtude deste discernimento, pois a razão da qual o idealismo teórico fala deve ser demonstrada no próprio sistema da experiência. Né? Então, não tem como ser empirista, porque se você fica só com os dados sensíveis, é o que eu acabei de falar do materialismo. Né? Não tem como você, numa observação humana, feita por nós, tirar o elemento intelectual. Né? Do mesmo modo, não tem como esse elemento intelectual se descolar do dado sensível sem virar maluquice. Né? A expressão do Kant é Schwärmerei, né? Sonho, uma coisa assim, visionário. Então não tem como. Então tem que estar aqui, nessa conexão. Saiu daí, deu errado. E isso permitiria superar a oposição, né? Que era uma coisa que o Kant já pretendia, né? Justamente botando conexão e intuição e falando, não dá para tirar um do outro. Então a razão ela tem que aparecer no sistema da experiência. Né? Então a razão do Hegel, eles vamos dizer, não aparece na experiência. Né? Uma parte dela talvez, uma parte pequena, mas tudo aquilo que, né, o Hegel vai trazer transcende muito a experiência. Né? Assim, na experiência, na medida que deve ser pensada como uma unidade, enfatiza-se o momento da lógica e nas funções lógicas, por outro lado, enfatiza-se a relação necessária com a tarefa de configurar o empírico, criando assim uma correlação indissolúvel entre os dois elementos.
Não dá para pensar o empírico sem o racional, nem o racional sem o empírico, essa é a ideia, né? Esse é o único modo de... Claro, a ideia de Aufheben, que é usada pelo Hegel, né, na dialética, é uma superação que conserva, né? Uma superação que conserva os momentos anteriores. Quer dizer, não é que você chega a um momento inteiramente novo. O elemento empírico e o elemento racional, eles continuam presentes, só que numa configuração inteiramente nova. Eles estão presentes, mas estão, digamos, conectados, né? Estão indissoluvelmente colados um no outro. Então isso é um modo de superar, porque antes eles estavam contrapostos, agora eles estão unidos, né? Bom, né, por aí vai. Na página 118, eu vou citar aqui, ó, a partir do meio do parágrafo. Na verdade, eu vou até recuar um pouquinho aqui. Ele está falando do infinitesimal, né? Eu não consegui pesquisar muito bem, né? Mas tem essa questão do pequeno, né? Do infinitamente pequeno, que não designa uma existência. Então é interessante mencionar isso, né? Então, a questão do infinitesimal. Sem o infinitesimal, né, eu estou mais ou menos na 12ª linha, sem ele, sem o infinitesimal, né, não seria possível nem mesmo designar estritamente o conceito de movimento como a ciência matemática da natureza o pressupõe. Quanto mais dominar conceitualmente a legalidade dos movimentos, né, as leis que regem os movimentos. Assim, o círculo de investigações críticas se fecha aqui, pois não há dúvida de que o conceito de infinitamente pequeno não designa uma existência que pode ser compreendida pelos sentidos, mas sim uma forma peculiar e uma direção fundamental do pensamento. Veja, uma forma. Nesta direção fundamental, no entanto, a condição prévia necessária para o próprio objeto científico natural está agora comprovada. Então, a condição para o objeto, portanto, a hipótese que ela mesma, como o Big Bang, por exemplo, que você perguntou, né? Se ele permite compreender algum fenômeno, claro, aqui talvez ainda haja uma noção um pouco forte demais para isso, né? Mas está comprovado, né? Mas, enfim, está aceito enquanto não vem uma hipótese melhor, digamos assim, para falar em termos do Popper, que, aliás, era um admirador do neocantismo também. Bom, aí eles falam, naturalmente, o Cassier fala, eu estou falando eles aqui porque para mim é como se estivesse os dois falando ao mesmo tempo. Naturalmente, uma objeção pode ser levantada contra essa estreita filiação da lógica às configurações fundamentais das ciências matemáticas da natureza. A filosofia parece ser assim privada de sua independência e tornar-se indissoluvelmente vinculada às peculiaridades acidentais da respectiva ciência. Um risco que eu mencionei há pouco, né? Não estaria ela, assim, também enredada no destino desta ciência, em seu surgimento temporal e seu desaparecimento? Se é verdade que, como Cohen formula expressamente, palavras dele então, né? Somente um newtoniano poderia se apresentar como Kant, então qualquer mudança da mecânica de Newton ameaça o próprio núcleo do sistema de princípios sintéticos. Né? Aquilo que eu falei há pouco. Bom, se o Kant está pensando só a física de Newton, na hora que surgiu uma outra teoria, dançou. Né? Enquanto isso, o próprio desenvolvimento de Cohen refutou esta concepção de sua doutrina. Né? Então o que a gente percebe é que o Cohen foi amadurecendo e foi tornando mais elástica a sua própria concepção de ciência. Apesar de toda a energia com a qual ele coloca o sistema newtoniano no centro das considerações, ele tem, no entanto, seguido com precisão as transformações que esta sistemática sofreu na física do século XIX, com interesse mais decidido e uma apreciação imparcial. Assim como ele foi um dos primeiros a apontar o significado filosófico de Faraday, que o Rafael citou no projeto de iniciação científica dele, então, se alguém tiver dúvidas sobre o Faraday, consulta o Rafael. Seguiu também os princípios da mecânica de Heinrich Hertz, a fim de compreendê-los e justificá-los em seu teor cognitivo crítico. Né? Ou seja, aquilo que eu tinha falado antes, né, do movimento histórico. Ele está acompanhando e vendo, bom,
o a priori tem que ir se adaptando, né? Então nós vamos produzindo modelos, quer dizer, nós temos uma capacidade lógica de articulação que vai se adaptando aos problemas que surgem no interior da própria ciência, da atividade científica. Não sei se você quer falar alguma coisa. Você foi citado, tem direito de resposta. Eu fiquei em dúvida. É porque eu achei complicado esse texto. É que eu não entendi bem o conceito de ciência. Porque parece há um conceito histórico, você entendi, mas eu não entendi bem, por exemplo, porque às vezes ele pensa em psicologia atual, assim, que não teve debate na Pasternak de momento, assim, é um debate bem grande, assim, do que é ciência, para você ter depois o que é filosofia junto, assim, parece. Sim. Eles estão pensando principalmente aqui, quando eles falam em ciências matemáticas da natureza, ou seja, esse tipo de teoria física que tudo bem, muda depois de Newton, mas continua usando modelos matemáticos, né? Então, um tipo de ciência que estuda os fenômenos físicos por meio, né, de ferramentas matemáticas, lógico-matemáticas. É que eu fico pensando muito em quem eu tenho na natureza da informação agora, né? Ciências da informação hoje, isso é uma coisa muito quente. Entre esse problema, né? Do que é informação, Sim. Naquele texto do Taylor, você chegou a participar? Não, né? Você estava, eu te perguntei outro dia. Ele coloca esse problema, né? Da questão do tipo de ciência que desemboca na ciência da informação, e ele faz um vínculo, né, com essa concepção mais positivista de ciência, desembocando na ciência da informação, e uma concepção de linguagem mais ampla, dando conta da existência humana num sentido mais amplo do que esse, né? Então, me parece, veja, é o que o próprio Cassirer falou no começo, né? O Cohen, embora ele se distancie bom, acho que pode até ceder, né? Agora, embora ele se distancie e faça uma crítica do positivismo, a noção de ciência é muito próxima, né? Então, por exemplo, as ciências humanas ainda não estão aqui muito postas em questão. Vão estar para o Cassirer depois, né? Mas o Cassirer está aqui em 1912 falando do Cohen até então, né? Então, a psicologia está muito longe, né, de se firmar como ciência nessa época. Então, hoje sim, mas até hoje com questões importantes, né? Do quão científica é e de quais deveriam ser os critérios para decidir se é ou não científico, né? E aí, claro, você pode ter um conceito mais estrito de ciência, um conceito mais amplo, né? Como é que a ciência... Isso vai surgir aqui, né? Salvo engano, o Dilthey é quem formula a expressão Geisteswissenschaften, né? Ou pelo menos é quem torna ela muito difundida, né? Que é o termo alemão para ciências humanas, mas que na verdade é ciências do espírito, né? Curiosamente, Geisteswissenschaften, né? Ciências, mas que a gente costuma chamar de ciências humanas, por oposição às Naturwissenschaften, que são as ciências da natureza. Então, o Cassirer vai para o âmbito, né? Hoje, quarta-feira, a gente pode conversar bem sobre isso com o Rafael. Mas o Cohen parece ainda estar muito, vamos dizer, está olhando para ciência física, para química, para biologia no máximo. Assim, as ciências humanas estão um pouco fora do espectro. Ele vai pensar a ética e a estética, mas não sei, posso estar equivocado aqui, né? Enfim, mas eu tenho essa impressão, né? Acho que esse movimento no sentido de abarcar as ciências humanas, quem vai fazer depois é o Cassirer mesmo. É como se fosse o conceito de cultura também fosse um conceito histórico, assim. Não há dúvida. Sim, sem dúvida. Vai se adaptando. Então, esse modelo, né, que eu descrevi aqui, ele vai se tornar mais elástico ainda, né? Na verdade, de certo modo, isso que o Kant chama de crítica da razão e que o Cohen pretende renovar, vai se tornar uma crítica da cultura do Cassirer. Então, em vez de um a priori racional, lógico, você vai ter um a priori cultural, histórico, né? Mas, enfim, na quarta a gente pode entender melhor como funciona o Cassirer. Mas aqui, né, ele está pensando, então você vê os exemplos que ele está dando, Faraday, Hertz, né?
Então, a orientação para a ciência não significa para ele, Cohen, um compromisso com sua forma temporal contingente. Quer dizer, o que é curioso. Quer dizer, tem um elemento temporal, histórico, mas ao mesmo tempo tem uma capacidade de articulação, né, formal, que não é temporal. Essa é uma das grandes dificuldades. É outra grande dificuldade da filosofia contemporânea, uma vez que a história se colocou como esse inexorável. Né? Como é que uma coisa pode ser, ao mesmo tempo, histórica, portanto contingente e necessária? Né? Como é que a gente pode produzir um saber válido se todo saber é historicamente situado, e mais ainda, se a gente quiser, né, situado culturalmente, contextualmente, né? Enfim, isso pode levar a um relativismo, inclusive em relação à própria ciência, que são discussões, né, que hoje em dia tem muito. Né? Então uns falam, não, porque tudo é relativo, né, até a ciência, então a astrologia vale tanto quanto, né, a física. Né? Aí a outra escreve o livro lá para dizer o que é pseudociência, coloca a psicanálise no meio, os psicanalistas ficaram enfurecidos. Enfim. Mas aqui, e aí, ó, outro elemento parecido com Heidegger lá. O dado, Gegebenheit, a dadidade, né, se a gente quisesse traduzir ao pé da letra, né, o dar-se, que o filósofo reconhece nas ciências matemáticas da natureza, significa, em última análise, apenas o dado do problema. Então veja, o que importa no dado é o problema teórico que o dado produz, suscita, né, digamos assim. Não o dado em si mesmo. Portanto, é como se, né, pegando o mesmíssimo ponto de partida, né, um objeto em que quer dizer, um objeto em que sujeito e mundo estão postos de maneira necessariamente relacionada, né, quer dizer, estão intrinsecamente relacionados, o neocantismo vem para o lado teórico, o Heidegger tenta aprofundar o lado fático, né, que é mais profundo do que o empírico. Né? Não é que é um aprofundamento do empírico, do sensível, no sentido que isso tem na teoria do conhecimento. Né? No sentido da vivência, enfim, são caminhos diferentes, né? Mas tentando partir dessa superação da dicotomia sujeito-objeto. Né? Então, aqui que está né, como é que uma coisa se articula com a outra. Em sua forma atual, ele procura e reconhece uma forma ideal que ele escolhe para contrastar com as formas históricas em mudança com um padrão de medida. Isso lembra muito o que o Kant falava para nós na crítica da faculdade de lugar. Né? A capacidade do juízo reflexionante de procurar um universal para o particular. Então aqui, procurar uma forma ideal para essas coisas que estão mudando historicamente. Né? De tal maneira que eu tenha algum critério para, por exemplo, entre duas teorias, né, ver qual que está funcionando melhor, por exemplo, explicando melhor os fatos. Que é o tipo de problema que vai se tornar muito corriqueiro na filosofia da ciência, e na ciência mesmo. Né? Por isso que vai ter o Kuhn, o próprio Feyerabend, né, que vão tentar olhar essa ciência nessa perspectiva histórica e extrair consequências até certo ponto relativistas, em alguns casos mais, em outros menos. Né? O próprio Popper, né, também vai pensar, bom, a ciência, as teorias estão, né, sempre mudando. Né? Como explicar isso? Ele tem como explicar e como e com que critério adotar para isso. E o Popper ele tem uma inspiração assumidamente kantiana, né, e pelo que eu tenho visto também neocantiano. O princípio da falseabilidade. Mas veja, é um princípio. E aí olha que curioso também, outro ponto. Se há uma circularidade aparente nisso, é, contudo, uma circularidade inevitável, porque se baseia naquele movimento alternado da ideia e experiência, pelo qual, de acordo com as palavras de Goethe, o Cassirer adora citar o Goethe, né, o mundo moral e científico é governado. Né? Interessante a ideia, a circularidade, né, que vai aparecer na hermenêutica e no Heidegger. Né? Quer dizer, chega num ponto, né, que você meio que não tem mais como explicar além dele. Né? Você está num círculo. O Heidegger sempre fala disso. Bom, não tem jeito
Não tem como sair do círculo. É aceitar o círculo e partir dele. É como se eles estivessem colocando aqui o círculo deles, né? Olha, esse é o círculo. Citando Goethe, né, como eu já brinquei, né? Argumento de autoridade, então... Mas são questões realmente... Deixa eu tentar chegar aqui, que o horário está dando, né? Na questão... veja, depois, na 119, no primeiro parágrafo, eles vão falar das formas de vida. Então vai aparecer a questão do organismo, como que eles dão conta também da biologia. Né? Então a mesma questão que estava lá para o Kant, na terceira crítica, né? Para eles se põe também, e eles têm clareza já, né? Mais do que o Kant, porque nesse meio tempo a biologia evoluiu bastante, né? Entre 1890 e 1871, né? 81 anos entre a terceira crítica kantiana e o primeiro livro do Cohen, né? Muitas águas passaram. Então isso também é interessante. E aí veja, acho que aqui, antes, ele vai, ao preparar o terreno para entrar na questão da finalidade, ele já fala um pouco disso. Então no último parágrafo dessa primeira parte, e aí a gente encerra com isso, acho que está bom, eu vou citar: entretanto, esta ampliação de escopo não invalida o conteúdo do conceito de natureza como foi estabelecido até o momento. Ampliação de escopo que conseguiu trazer a biologia para dentro do que se entende por ciência. Ou seja, as ciências humanas ainda não, mas a biologia já está aqui, né, dentro desse escopo. Pois o pensamento da finalidade, da Zweckmäßigkeit, né, que a gente viu lá na crítica da faculdade de julgar, que agora entra como princípio fundamental para a peculiaridade dos fenômenos da vida, não significa uma oposição à explicação causal, mas quer apontar o caminho para a própria aplicação contínua deste modo de explicação. O conceito de finalidade como uma ideia, entre aspas, visa a conclusão sistemática do modo causal de observação e sua implementação irrestrita. Sigo, neste ponto, Cohen adere estritamente à concepção que a crítica da faculdade de julgar levou a cabo. Né? Ele está realmente seguindo muito claramente os passos do Kant aqui, né? Aquilo que a gente viu. Né? O Kant não chama de ideia o conceito de finalidade, ele chama de princípio, um princípio da faculdade de julgar. Né? Mas o Cohen está usando ideia num sentido um tanto diferente. Então até aqui, ok. Incluiu a biologia através da finalidade. A conformidade a fins dos organismos representa um limite, digamos assim, né, entre aspas, mas não um impedimento à causalidade mecânica, pois ela estabelece uma tarefa que é em si mesma interminável, mas cujo término deve ser progressivamente procurado por meio da própria explicação causal. Ela indica, portanto, uma nova e peculiar direção de pesquisa, um princípio regulativo do conhecimento, mas não um poder absoluto substancial que está, ou que estivesse, por trás de uma causa fenomenal. Então, bem parecido com Kant no sentido que ele está dizendo o seguinte: olha, temos um princípio para como proceder na pesquisa científica. Vamos adiante. A gente nunca vai ter um conhecimento 100% acabado da realidade. Mas nós vamos estar sempre avançando, progredindo. Né? Então, a ideia, né, de um princípio regulador, né, de uma tarefa infinita, da qual Kant fala no contexto da história, né, vale também aqui, né, de certa forma Kant fala também, né, no contexto do conhecimento. E vejam, é um princípio regulativo do conhecimento e não um substrato substancial, um poder substancial por trás das coisas. Ou seja, não é Deus. Assim, a virada que todo o trabalho crítico de Cohen almeja é levada um passo adiante e direto ao centro dos trabalhos das ciências da natureza da época. Torna-se agora evidente de novo que sempre que a visão popular acredita ter a ver diretamente com as coisas e suas forças atuantes, a análise filosófica é conduzida antes a conceitos e métodos de conhecimento que ela estabelece em sua validade específica e distingue entre si. Aí agora vem, mas como desta forma o problema do ser é remetido de volta ao problema da verdade, surge agora uma tarefa nova e mais ampla.
é necessário estabelecer o sentido do conceito de verdade dentro de um abrangente sistema de valor de validade e, tal como as direções individuais da consciência teórica foram previamente separadas umas das outras, assim também determinar, aqui a frase está um pouco embaralhada, mas assim também determinar o todo, a direção fundamental da razão teórica em geral, contrastando-a com o modo de validade da consciência ética, bem como da estética. Então vejam, o problema do ser, ele é reduzido ao problema da verdade, que por sua vez é reduzido ao problema do valor de verdade. Aí me lembra imediatamente o Nietzsche, né? O começo do Além do Bem e do Mal, que ele fala o problema é o valor de verdade, a vontade de verdade. Por que nós queremos tanto assim a verdade? Porque aqui já está se colocando claramente assim, olha, o ponto de vista ético, né, o ponto de vista da finalidade, o ponto de vista teleológico veio para o conhecimento, eles estão dizendo, olha, a verdade como fim, a verdade como meta. Portanto, nós queremos a verdade. Vamos em busca da verdade. E o Nietzsche está questionando, né? Dizendo, mas por que a verdade? Por que não outras coisas? Né? Por que essa obsessão com a verdade? Né? Aqui é como se essa obsessão estivesse bem clara, né? É o que eles querem. Né? Estava me remetendo mesmo esse aforismo do nível 344, né, do Gaia Ciência, que ele vai falar bem. Sim, mas também no Bem e do Mal, no Além do Bem e do Mal, no começo, né, ele fala disso. Mas na Gaia Ciência, sim, que é do quinto livro, né? O quinto livro onde ele já é posterior ao Zaratustra, né? Enfim, e aí ele vai então passar para, nessa mesma chave ele vai pensar a ética, né? Então ele vamos dizer, vejam só que interessante, né? Isso é uma coisa que eu já comentei. A terceira crítica, o Kant forneceu ali uma chave que parece assim um passe de mágica, um truque de mágico, né? Todo mundo vai se valer dessa estratégia, né? Então eles estão aqui trazendo a estratégia da crítica da faculdade de julgar para resolver a ciência moral, porque a estratégia da crítica da razão pura só funciona até certo ponto, continua, né? Mas não pode ser a mesma, porque não tem 12 categorias, não tem, né, uma série daqueles elementos, né? Não é tão rígida. Então tudo tem que ser pensado numa chave regulativa do como ser. Do como ser. Então é como se a natureza fosse ordenada segundo fins. É como se... É verdade, nós devemos agir como se... Né, e assim por diante. Então vamos dizer, o objetivo se o Kant já queria se livrar da metafísica clássica, né, o grande objetivo deles aqui é se livrar mais ainda, o máximo possível da metafísica, de qualquer ontologia, né? E isso vai reverberar. A discussão do Cassirer com o Heidegger, né, é muito em torno disso, porque o Heidegger vai justamente para a questão do ser, que eles aqui estão dizendo, né, não tem mais o que fazer, vai para a ontologia e eles vão o tempo todo para... Quer dizer, aí a obra posterior do Cassirer a gente vai conversar na quarta, né? Mas esse princípio inicial, vamos dizer assim, esse espírito inicial do neocantismo de Marburg, né, é muito por aqui, né? Então acho que esse texto do Cassirer, que aliás foi o Rafael que recomendou mesmo, né, usar esse texto para caracterizar o neocantismo, eu acho que é bem esse o espírito da coisa, assim, né? Fica muito claro, né? Não tem que falar em ser, não tem que falar em substância, nada de metafísica aqui, né? Como eu brinquei. Tirou, jogou fora e trancou tudo com cadeado para não voltar de jeito nenhum. A questão é saber se o ser não se infiltra por aquela frestinha que sobrou ali embaixo daquela janela, né, lá do fundo. E sempre dá um jeito de voltar, né? Mas enfim. Quarta, então, a gente vai trabalhar com o Rafael. E, claro, a gente pode colocar questões que surgiram hoje para a gente, né? Também para ele. Retomamos, então, na quarta, remotamente, né? Posso só ter uma pergunta? Fala. Então não tem sujeito? Não tem sujeito. Não tem sujeito. Não existem pessoas. Então, existem pessoas, mas não um sujeito abstrato universal. Cada um de nós é um corpo, né, é um organismo com peculiaridades próprias. Não tem um sujeito universal que está dentro de cada um de nós, digamos assim, né? Mas tem princípios
que todos nós mobilizamos ao produzir conhecimento. Onde esses princípios estão é que ele não pode perguntar. A minha dúvida vai muito por causa da leitura que o Rickert faz, né? Então, essa teoricidade do Rickert, ele não tem... Ele fala que os sujeitos históricos, eles são analisados a partir da ideia de valor mesmo. Mas eu achei que ele considerava os sujeitos aí. Quando você tem, por exemplo, Júlio César, é o Júlio César mesmo. Não, isso sim, mas aí são sujeitos individuais. Lembra da gente ficar falando daqueles níveis? Subjetividade objetiva, subjetividade intersubjetiva, subjetividade individual, que é a mera subjetividade. Essa continua existindo. Cada um de nós é um indivíduo. Tá, vai ter radicalizações nessa discussão aí mais pra frente, né? Inclusive na interpretação do Heidegger e tal, mas acho que para eles, claramente, nós existimos enquanto indivíduos de carne e osso. A questão é que nós não podemos mais pressupor um sujeito abstrato transcendental universal como algo que estivesse, digamos assim, dentro de cada um de nós, né? E aí na quarta decidiu ser remoto? Isso.